Olá, vamos falar sobre o cronograma da disciplina que enfim eu postei, bem atrasada, né? Hoje, dia 7 de agosto. Mas antes de falar sobre o cronograma, eu preciso dizer do meu prazer e da minha alegria por vocês terem se matriculado. Estão aqui algumas das minhas parceiras no projeto de extensão de remissão pela leitura, né? Alunas que corrigem as resenhas dos presos para a obtenção de dias de remissão de pena, alunas que já fizeram disciplinas comigo, a Isabelle, que é aluna do curso de Psicologia de Campo Grande e que escolheu estar aqui nessa disciplina também. Eu agradeço demais a vocês todos por terem se matriculado, já que não é uma disciplina obrigatória, e quero dizer que fico muito feliz por optarem por esse tema, que gosto tanto, e que fico feliz quando jovens alunas e alunos escolhem, né, pensar mais sobre isso. Tem aluna também que retorna ao curso, que não é tão jovem e que é também muito bem-vinda. Vale também para quem escolheu a disciplina por ser online, e espero que ao final do semestre, aqueles que escolheram por ser EAD me digam se valeu a pena. Estou torcendo por isso. Uma aluna que fez ética me enviou uma mensagem para saber por que a disciplina se tratava, do que a disciplina se tratava, porque eu tinha esquecido simplesmente de postar o plano de ensino. Essa mesma aluna querida voltou a me procurar contando que o plano de ensino mandava consultar o cronograma, mas ela não encontrava o cronograma. Então, eu agradeço a delicadeza dela por me lembrar tão generosamente, tão gentilmente das coisas que vou esquecendo, que vou deixando para trás. Se acontecer de novo, fiquem à vontade. Tá? Bom, não vou dizer o nome da aluna não, mas obrigada, viu? Bom, enfim, vamos lá para o cronograma. Vamos comentar o cronograma. O primeiro tema tratado é o vídeo do Karnal sobre como que o homem encara a morte ao longo do tempo, né? E ele, uma das citações dele são os livros do Arrier, né? A Morte no Ocidente e O Homem Diante da Morte, que são maravilhosos, mas que eu não vou incluir na disciplina porque são imensos e ninguém daria conta, né? Esse aqui é o Homem Diante da Morte. Então, tem o quê? 827 páginas, fora as referências. Em seguida, bom, depois, né? Depois do vídeo do Karnal, vamos tratar, né, dessa mentira vital, inerente a todo ser humano, que é a negação da morte, não pensar sobre a morte, né? Não reconhecer que se vai morrer, né? Então, a necessidade que nós, psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais que trabalhamos com a consciência, temos de ter consciência sobre o tema se quisermos trabalhar com ele com tranquilidade, né? A gente tem que ver a morte com naturalidade, com tranquilidade, tratar as pessoas com dignidade e sem nenhuma negação, não é possível, né? Em seguida, vamos falar das fases de aceitação da morte e das perdas, né? Com base no livro da Elizabeth Kubler-Ross, que trabalhava com doentes terminais. Então, eu vou postar alguns vídeos dela também que eu encontrei pela internet e que são preciosos, né? Ela trabalhando, ela falando. Depois vamos tratar do luto e da melancolia, com o texto do Freud, Luto e Melancolia, e com o livro do Igor Caruso, A Separação dos Amantes, que é fantástico, trata também do luto e da melancolia na perda amorosa, né? Ele vai falando assim, o tempo que isso vai levando, como é que se dá esse processo.
Após tantos autores, enfim, vamos trazer a experiência da Ana Cláudia Quintana Arantes e dos cuidados, né, que ela relata com doentes terminais e seus familiares, e da Júlia Kovacs, da USP, que estuda o tema. Tá? O livro a gente que vai usar é Educação para a Morte. Só então entraremos no suicídio com os livros do Durkheim, Cazorla, e o livro do Conselho Federal de Psicologia sobre os desafios do suicídio para a psicologia. Eu vou tentar fazer contato também com uma ex-aluna que formou em Corumbá e que trabalha com adolescentes que se autolesionam e que têm essas ideias. E eu já vi uma fala dela, já trouxe uma fala, já fez uma fala aqui no conselho muito interessante, né, sobre os cuidados que o psicólogo tem que ter quando trabalha com esse tipo de adolescente, né? Então, assim, eles podem ligar para ela meia-noite, 1h da manhã, porque também ela liga para os pais, para os irmãos, para os amigos, e fala, vamos cuidar, porque está precisando de atenção e de cuidado. Então, assim, não tem sigilo, né? Tem aquela escolha ética pelo cuidado com a vida, né? Não é para... Ele me falou, eu não vou manter segredo, eu vou cuidar, eu vou ver se ela tem disponibilidade de gravar alguma coisa para gente. Um tema que eu adoraria colocar na disciplina, mas não vou, porque aqui a gente trata da psicologia e não da espiritualidade, é um livro do Dr. Raymond Moody Jr., um psiquiatra que trabalhava na equipe da doutora Elizabeth Kubler-Ross e começou a prestar atenção nas falas dos pacientes que tinham tido morte clínica por alguns instantes e tinham voltado à vida. Seja por técnica de reanimação, seja por qualquer outra razão. Então, esses pacientes relatavam experiências muito parecidas. Eles viam o próprio corpo, eles saíam, como se eles saíssem do próprio corpo, eles viam o próprio corpo, eles viam os médicos lutando para reanimar o corpo, eles viam os pacientes, os parentes deles nos corredores do hospital, eles viam um cordão de luz, alguns viam um cordão de luz ligando ao corpo, né? Mas isso não é tema da disciplina, e quem quiser que procure o livro dele, chama Vida Depois da Vida, Life After Life, e os vídeos dele na internet. Acabei de ver que tem um filme, né, que fala, é baseado em fatos reais, que acredito, né, que seja a partir do trabalho do Dr. Raimundo Moody Jr., e uma série documental na Netflix. Quem quiser que vá até lá. Eu sou capaz de ir também. É um tema, acho interessantíssimo. Por fim, quero dizer que já ministrei essa disciplina uma vez, num período de verão, para completar a carga horária de uma turma que ia se formar, mas por causa de uma mudança de grade, precisava de mais carga horária de disciplina. E foi uma disciplina que deu muitos frutos. Algum tempo depois que terminamos, começamos um grupo de estudos sobre suicídio, que a gente fez muitos trabalhos, a gente prestou muitos trabalhos, né? A gente fez um evento que teve 500 pessoas de Salomão Baruch, que lotou. Também fomos chamados a falar nas escolas municipais sobre o tema. Depois as escolas nos pediram para dar atendimento a alunos que se mutilavam, ou grupos de alunos que pediam ajuda, ou que os professores estavam preocupados, e a gente deu conta de tudo isso, né? A gente trabalhou em 3 escolas. Eu tenho que ler os TCCs dos alunos para lembrar se foram mais de 3, mas que eu me lembre agora, pelo menos 3 escolas, a gente deu um atendimento bem semanal mesmo. Alguns dos TCCs que orientei naqueles anos falaram, né, sobre morte e suicídio, né? Esses TCCs trouxeram dados oficiais da rede pública de Corumbá, do município de Corumbá, relataram o que vimos e ouvimos dos adolescentes nas escolas, suas questões afetivas, sobre o contato com a morte
e os cuidados paliativos, e um TCC que não foi orientado por mim, mas pela professora Vanessa, que foi sobre o trabalho dos coveiros, né? A autora desse TCC, a Rosa, se sentava nas covas, né, nas sepulturas, embaixo das árvores, e entrevistava ali com caderninhos, escrevendo um trabalho muito bonito. Olha, eu gostaria de estar ministrando essa disciplina pessoalmente, mas eu atualmente precisei optar pela modalidade EAD, né, ensino à distância, que eu acho distante mesmo. Mas a vida nos leva por caminhos que nem sempre esperamos, né? Então, só que essa distância do EAD faz de mim uma professora bem carente, né? Então, assim, sinto muita falta do contato com alunos. Então, eu peço que vocês comentem, que vocês perguntem, que reclamem, que solicitem, que critiquem nos fóruns, né? Que me deem a presença de vocês, né? Que se manifestem nesses fóruns que eu proponho durante a disciplina para aplacar esse distanciamento e a gente ir aprimorando os conteúdos. Outra coisa que eu gostaria muito de fazer é marcar um encontro presencial com vocês no começo de novembro, para podermos aplacar essa distância, conversarmos mais livremente sobre os temas, sobre os livros, artigos, vídeos, conteúdos e algum projeto que, por acaso, venha a surgir em nossas mentes. É isso, está aí o cronograma. E vamos que vamos, eu estou muito entusiasmada com essa disciplina e muito envolvida com ela. É isso.